falando então sobre as pessoas com deficiências, o maior desafio dessas pessoas é a inclusão delas na sociedade. Quais são as dificuldades, as maiores dificuldades para a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, Sheila? Então, eu acho que uma das dificuldades, né, tem várias, mas assim, é justamente quando a pessoa tem a visão dessas pessoas com deficiência, que elas são incapazes, que realmente aquela terminologia deficiente. Então, quando eu falo assim, ele é deficiente, simplesmente assim, ele é deficiente, não que ele é uma pessoa com deficiência, que é bem diferente. Então, quando eu digo ele é deficiente, eu estou falando ele é incapaz, ele não tem eficiência, né? Ele é incapaz. E aí, quando eu digo que ele é incapaz, eu falo assim, não adianta nem chamar, não serve, né? É a mesma coisa assim, um exemplo de uma xícara com a asa quebrada. A função dela, da xícara, é a gente segurar ela pela asa, né? Mas no momento que essa asa está quebrada, ela não é mais uma xícara. Ela deixa de ser uma xícara, fica descaracterizada. E se eu falo que aquela pessoa ela é deficiente, eu descaracterizo ela como pessoa, como cidadão, e que ela tem uma interação diferenciada. E que ela não é incapaz, ela pode não conseguir se desenvolver numa área como uma outra pessoa, mas ela tem áreas que ela se desenvolve muito mais do que uma outra pessoa, podemos falar assim, chamada normal, né? Porque todos nós temos diferenças de interações. Eu sou boa numa coisa, né? O senhor é bom numa outra coisa, a Lígia é boa numa... E assim a gente se une e consegue fazer muitas coisas, um acrescentando no outro. E a mesma coisa com a pessoa com deficiência. Então, uma das coisas que impede essa inclusão é quando eu acho que eu não preciso fazer nada porque ela é incapaz. Deixa ela. E às vezes acontece muito isso em família também. A própria família não consegue ver o que essa pessoa pode ser útil para a sociedade, né? De o que ela pode desenvolver, que ela pode estudar, que ela pode buscar uma área que é boa para ela atuar e ela ser uma pessoa independente. Né, mostrando os seus valores, os seus dons, os seus talentos. Então, isso é muito importante. Então, essa é uma das coisas. Nós temos também as barreiras estruturais, né? As barreiras físicas, de ambientes, arquitetônicas, que não permitem que elas tenham acesso ao interior de um prédio. Daí entra a tal da acessibilidade? Acessibilidade estrutural, né? Arquitetônica. Então, por exemplo, um cadeirante, ele chega diante de uma escada, ele não consegue, ele vai ficar parado ali, né? Então, se no momento que tem o acesso pela rampa, ele vai poder então entrar, pegar de repente, se precisar, se for um prédio, pegar o elevador e chegar na sala onde ele vai trabalhar, onde ele vai estudar. Então, essa acessibilidade estrutural, arquitetônica é preciso. Um banheiro adequado para que eles possam ir ao banheiro sem que ninguém tenha que carregá-los, porque isso é humilhante, né? Então você, me ajuda que eu preciso ir no banheiro. Não, ele pode simplesmente sair com a sua cadeira de rodas, chegar no banheiro, que é todo adaptado, e ali atender às suas necessidades. E também a socialização, né? O que ele precisa para receber os conteúdos, para ter o aprendizado que ele precisa, para ele poder trabalhar, o que ele necessita. Então, essas mudanças arquitetônicas que possam atendê-lo. Né? E também essas mudanças socioculturais ou até de atitudes preconceituosas, de não termos atitudes preconceituosas. Não, nem chama, nem adianta. Ele não vai compreender, vai ser difícil explicar. Deixa ali, aí pega, dá um monte de papel e manda só grampear. A pessoa vai trabalhar com uma capacidade imensa e de repente dá um monte de papel, olha, grampeei. Ela fica o dia inteiro grampeando papel, né? Sem ser assim, usada naquilo que ela é boa. E nós temos muitas pessoas com deficiência excelentes na arte, excelentes nas artes cênicas, nas artes de desenho, excelentes em várias áreas, assim, que a gente olha... Como que fizeram isso? Que coisa linda, e sem estudar. É natural, é talento. Muitos deles a gente vê que é natural deles. Então, e a gente não usa esse potencial deles. E às vezes me parece, não sei se é impressão minha, que as pessoas com deficiência,
geralmente em outras áreas ou em alguma área mais específica, ela tem uma capacidade muito diferenciada. Sim. Enfim, ela se destaca em uma outra determinada área. E quando isso não é visto, quando não há uma atenção para isso, tá? Então essa pessoa vai perder o destaque dela. Exatamente. E a pessoa vai perder, E nós mas não só perdemos ela também. perde, a sociedade A perde. sociedade perde. A sociedade perde. Eu acho bem interessante isso que a pastora Sheila falou, porque nós falamos de acessibilidade, né? E quando fala a palavra acessibilidade vem, nós vemos normalmente nas regras técnicas, é a arquitetura, é o urbanismo. E não, quando ela colocando essa questão da acessibilidade, é muito importante que nós venhamos destacar exatamente o que a pastora acabou de dizer. Eu não preciso focar naquilo que ela tem de debilidade, mas naquilo que ela tem de habilidade. Eu acho que um dos fatores que, para nós, ditos pessoas não deficientes, o maior fator limitador somos nós. Não porque nós não conseguimos aceitá-los, mas porque nós temos medo por não conhecê-los. Então, quando nós não conhecemos algo que nos causa esse estranhamento, a nossa primeira ação é tipo, eu vou parar por aqui, eu não sei o que fazer, eu não sei como lidar. E é isso que às vezes impede que esse relacionamento comece, que essa ação flua, que as ações comecem a trazer essa mobilização e então aconteça essa acessibilidade. É uma via de mão dupla. Eu preciso permitir conhecer e me fazer conhecido. É essa troca que é muito importante, não só para a pessoa com deficiência, mas também para a família. Porque muitas vezes a gente não consegue entender a realidade dessa pessoa, não consegue entender a realidade que ela vive em família, para que então nós tenhamos essa condição de trazer esse processo, de sermos essa ponte. Então, ontem até foi bem interessante, estava participando de uma palestra num outro local, e uma pessoa específica na área da psiquiatria, ela falou justamente isso. O nosso maior fator limitador somos nós mesmos. Nós criamos essa barreira, porque aquilo que nos assusta nos repele. Aquilo que nos assusta nos leva para longe. E aí, ao invés de eu tentar trazer para aproximar, eu me neutralizo. Então, é mais fácil eu me distanciar do que eu tentar entender. E é um fator humano, é uma reação humana, né? É como se fosse aquela estratégia da caça e do caçador. É mais ou menos nesse sentido. Então, eu vejo que o maior desafio nosso é nós quebrarmos os nossos paradigmas. É nós quebrarmos as nossas resistências. É nós quebrarmos aquilo que eu falei lá no início, né? As nossas escamas caírem dos nossos olhos. E nós percebemos que eles têm muito para nos ensinar. Muito mesmo. É experiência empírica. Então, essa questão você citou, Sheila, acessibilidade arquitetônica. Hoje, inclusive, a lei já, né, no urbanismo tal, que tem as exigências. E às vezes o que se obedece é o mínimo dessas exigências. Né? Eu lembro da nossa experiência como primeira igreja. Então, foi construída a igreja dentro das normas da época, né? Das normas técnicas. Das normas técnicas. Então, a gente fez uma rampa, certo? Nessa entrada principal da igreja. Então, foi construída uma rampa, que tem até hoje, para dar essa acessibilidade. Só que nessa igreja tem vários andares. Sim. Né? E daí, nós temos acessibilidade à nave da igreja. Contudo, os cadeirantes só tinham acesso à nave, não tinham acesso ao banheiro, porque no nível da nave não temos nenhum banheiro. E essa foi uma falha nossa, um erro nosso, um pecado nosso, que na época nós não tínhamos percebido. Exato. Então, daí a gente buscou uma solução para promover essa acessibilidade de mais qualidade. E daí a gente conseguiu arquitetonicamente construir um elevador na lateral da igreja, que custou muito dinheiro. Né? Você construiu o elevador, né? Foi feita uma outra estrutura. Num prédio já que existia, num né? prédio que já existia. Sem elevador. Mas, meu Deus, que investimento bom esse! Nós demos mais acessibilidade
arquitetônica. Uhum. E E o banheiro também, né? o banheiro O também. banheiro para as pessoas com deficiência. Então, sabe, então, aquele elevador tem abençoado mais gente que nós possamos imaginar. Eu não sei se o pastor sabe, mas eu me lembro do testemunho de quando aquele elevador foi inaugurado. Teve uma pessoa que disse assim: hoje eu consegui conhecer a minha casa. Porque antes eu conhecia só um pedaço. Mas hoje eu tive o prazer de caminhar por todos os andares da minha casa. Hoje eu sei onde eu vivo. Hoje eu conheço a casa do meu pai. Quando esse testemunho veio, meu coração se encheu de alegria, porque esse é o nosso propósito, né? Como igreja. E eu digo que nós temos vivido um tempo e a nossa igreja tem proporcionado isso para eles, né? Não só para nós, como família mesmo. A gente tem visto esses testemunhos acontecerem e é o que nos mantém firmes em buscar cada dia mais. Isso para mim não tem preço.